Bom, como a gente já falou de integral indefinida, agora a gente vai falar de integral definida, que é a que a gente já estava acostumado, tá? Quando que eu uso integral definida? Quando eu quero calcular áreas, quando eu quero calcular integrais, né? Então eu uso integral definida, tá bom? E qual a característica da integral indefinida? Ela é integralzinha, tem a minhoquinha, tem o dt, dx aqui, mas ele tem os limites de integração, certo? E se esses limites forem números reais e não variáveis, a gente vai ter que a integral é um número, não é uma função mais. Então, tá? Então, tanto que essa área aqui, por exemplo, eu estou calculando essa área com essa integral aqui, definida, e ela vai ser um número, certo? Vai ser um número constante, a gente vai cair numa constante. Certo? Mas quais vão ser os passos para a gente calcular a minha integral definida, são essas áreas? Como que eu vou calcular? Primeiro, eu vou ter que calcular a integral indefinida, a primitiva. Então, se eu quiser calcular a integral definida, eu pego a minha função, vejo qual que é a primitiva da função. É o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai ter que definir os limites de integração, que são aqueles números que ficam em cima e embaixo da minhoquinha. Tá? Terceiro passo, a gente vai ter que aplicar o teorema fundamental do cálculo, parte 2. O que diz o teorema fundamental do cálculo, parte 2? Quer dizer que se eu quero calcular a integral definida, certo? Ou a área, certo? Pode ser visto como área da função f' de x no intervalo que vai de x igual a a até x igual a b, certo? Primeiro tem que calcular a primitiva de f', que vai ser f, certo? Vai ser f de x. E aqui quer dizer, essa notação aqui, quer dizer que eu peguei a f, que é a primitiva de f', certo? E eu estou calculando a f nesses limites de integração. Então eu coloco um bzinho aqui, coloco um colchetes, coloco um bzinho aqui em cima, um azinho aqui embaixo. Quer dizer que eu estou pegando essa função, a primitiva, e aplicando nos limites de integração. Mas o que quer dizer aplicar nos limites de integração? Quer dizer pegar e substituir o b aqui dentro, certo? Menos, e pegar a constante que está aqui embaixo e substituir também. Então, na verdade, a integral definida, ou a área, né, entre aspas, dessa função f' de x, entre x igual a e x igual a b, é a primitiva calculada em b menos a primitiva calculada em a. Certo? Por isso que o primeiro passo sempre é calcular a primitiva. Tá bom? Bom, e uma condição tem que se satisfazer para a gente conseguir calcular essa integral nesse intervalinho aqui, tá? A função, certo? A que eu estou calculando a integral, ela tem que ser contínua nesse intervalo, tá bom? Então, é uma condição necessária. Essa condição deve se satisfazer para a gente conseguir calcular a integral sem ter maiores problemas, tá? Bom, exemplo aqui. Eu tenho essa função cosseno de x, né, que é a minha f de x. Aqui eu tenho um gráfico dessa função, certo? E vamos supor que eu quero calcular essa área, certo? Que vai daqui, começa aqui e vai até aqui, certo? Essa areazinha aqui, tá bom? Na verdade, essa área é definida pela integral, certo? De cosseno de x, certo? Com x indo de menos π sobre 2, que é bem aqui, certo? Até π sobre 2. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ter que calcular usando aqueles passos que eu dei. Bom, o primeiro passo a gente calcula a primitiva, certo? Da minha função. Então a primitiva de cosseno é seno mais uma constante, porque derivando o seno mais constante, eu chego na cosseno, certo? Não se esqueçam de colocar a constante, tá? Agora, eu vou ter que aplicar os limites de integração, usando o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Então, na verdade, a integral de cosseno nesse intervalozinho aqui vai ser a minha primitiva, que é seno de x. Agora eu posso esquecer do c, tá? Quando eu vou aplicar os limites de integração, eu sempre esqueço da minha constante. Eu coloco só a parte que depende de x. Bom, coloquei a parte que depende de x, que é seno de x, tá? Dentro do colchetes, e aqui em cima os limites de integração, tá? Aqui em cima do colchete o limite superior e aqui embaixo o limite inferior, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou calcular seno nesse
no limite superior, menos o seno no limite inferior, tá? Tudo bem? Bom, calculando tudo isso, dá 2, certo? Então eu sei que essa área aqui, certo? Que eu queria calcular, que é dada por essa integral, ela tem valor 2. Olha que legal. Deu um valor bem exato, certo? Bom, galera, é isso. No próximo vídeo eu vou passar algumas dicas, tá, de integrais definidas. Depois a gente vai partir para técnicas de integração, tá? Um grande abraço e falou.